Boa tarde, pessoal. Esse é o meu primeiro vídeo, que eu espero que eu consiga postar, pelo amor de Deus. Porque eu gravo, paro. E aí eu tenho vídeos até aqui que eu já excluí, enfim. É uma loucura. Mas para esse primeiro vídeo do canal, qual a minha intenção? A minha intenção é compartilhar tudo que eu sei, tudo que me fez chegar até onde estou, né? Hoje eu estou num recomeço, me reconectei comigo mesma, estou no recomeço, estou aos trancos e barrancos, né? Por exemplo, a empresa está recomeçando, então assim, são muitos produtos de gamas diferentes, eu tenho que me adequar a tudo isso, então assim, vocês vão acompanhar tudo isso e até bom, sabe, vocês aprenderem pra empresa de vocês, tá? Eu sei que a maioria das pessoas que vão estar aqui no canal são pessoas do público que trabalham com papelaria personalizada, né? Hoje a gente tem uma gráfica. Eu me considero uma gráfica porque a gente faz serviços gráficos, a gente faz panfleto, a gente faz cardápio, a gente faz caneca, a gente faz garrafa, a gente faz corte de MDF, corte de laser. Alguns cortes de acrílico a gente consegue fazer também. Só que na Shopee eu me enquadro mais na questão de realmente papelaria personalizada, porque eu só vendo lá caixinhas de festa, apliques. Gente, sucesso os apliques, tá? Dica, já a primeira dica. Apliques e os cadernos de colorir, tá? Quando eu comecei na Shopee, eu comecei ano passado, eu acho. E aí eu sabia, ouvi falar em algum lugar que o povo dizia assim, o start da Shopee é com 6 meses. E quando aconteceu comigo, eu entendi que esse start foi quando eu comecei a enviar por transportadora. Foi quando eu comprei o certificado digital. E aí eu já vou dar todas essas dicas pra vocês. Eu tenho loja na Shopee, meu esposo também tem loja na Shopee. Comigo aconteceu esses 6 meses, eu estudando bastante a plataforma, fazia impulsionamento lá na ferramenta Impulsionar, que hoje já existe, né? Não sei se existia há 6 meses atrás, mas hoje existe o Upseller. Vou deixar aqui na descrição, se eu me lembrar. Mas gravem isso, o Upseller. Ele é um aplicativo que você consegue fazer o impulsionar de forma automática. O que é o botão impulsionar? A cada 4 horas a Shopee, quando você clica lá, né, no botão impulsionar, no teu produto, a Shopee vai colocar o teu produto lá entre os primeiros. Naquela busca, sabe? Quando você coloca na busca. Então, assim, para você vender na Shopee, você tem que ter um conjunto de coisas, tá? Não é só uma coisa, não. Você pode vender um único produto e você ser um vendedor campeão, porque você tá com um produto campeão, e você pode ter centenas de produtos e não vender nada. Porque você vai vender o que tem demanda, certo? Isso funciona em todo lugar. Se você quer vender no físico, no online, na Shopee, no Mercado Livre, onde quer que seja, você tem que ter um produto que as pessoas queiram comprar. No meu caso, por exemplo, quando eu comecei a vender, eu botei festa, e aí as festas que eu coloquei foram temas que não tinham lá. Na época eram temas cristãos, por exemplo. E uma outra que eu também tenho um recorde de vendas, porque eu acho que eu sou uma das únicas que vende esse teminha. E aí, é tema meu, né? Criado por mim e tal. Então, assim, se destacar com a sua própria arte, com temas diferenciados, é o que vai fazer vocês. São coisas que vão ajudar, tá? A sair a primeira venda. Aí, no meu caso, o que aconteceu? No mês de dezembro, eu sou uma pessoa cristã, tá? Então, eu acredito sempre que Deus está por trás disso tudo, né? Então, no mês de dezembro, na época do Natal, minha loja ficou pedindo o certificado. E aí era obrigatório eu ter o certificado, porque eu ia ter que enviar por transportador. Eles automaticamente me tiraram no correio, eu entregava ainda no correio, eu fiz acho que 3 ou 4 entregas no correio, e eles me tiraram para eu enviar nos pontos de coleta na Shopee, e obrigatoriamente eu tinha que ter o certificado. Então, automaticamente, se eu não tivesse o certificado, aqueles pedidos que eu, né, tinha colocado lá tal, eu ia perder. Mas graças a Deus, como Deus é bom o tempo todo, né? Consegui comprar o certificado, era o dinheiro que eu tinha na época. Passamos o Natal no vermelho, mas isso foi o que garantiu o nosso 2025, basicamente, tá? Então, assim, com o certificado digital, você vai... Eu comprei por R$100 no Bling, vou dar até essa dica, porque eu recebi essa dica, né?
com os vídeos que eu assisto, você compra no Bling, através da plataforma Bling, e aí eles têm uma empresa que é a Certisign, se eu não me engano, que é uma empresa muito conhecida, mas se você for diretamente no site é mais caro, e aí pelo Bling fica mais barato. E aí, se você tem carteira de habilitação, você consegue fazer online. Meu esposo fez online o dele. O meu não, como não tem carteira de habilitação, aí eu tive que fazer lá. Mas é bem rapidinho, tá? E aí, isso é bom em todos os âmbitos da sua empresa ter. Porque futuramente, no meu caso, hoje eu sou empresa limitada, então pra mim, hoje eu que faço isso aí são coisas que eu vou dizer nos próximos vídeos, né? Hoje eu não tenho um contador, sou eu que faço a minha função contadora. E o certificado me ajuda bastante, tá? Então, basicamente, como você vai vender na Shopee? Primeiro de tudo, você tem que criar uma loja. Eu aconselho que sim, você crie, né? Com CPF. Quando sair a primeira venda, você bota ali o CNPJ. Até porque, tanto faz você ser CPF ou CNPJ, você não começa enviando pela transportadora. A Shopee, ela vai, né? Quando sair a primeira venda, ela vai te mandar para o correio, tá? Pra mim, que mora no Nordeste, por exemplo, uma das coisas fundamentais para que eu tivesse a venda concluída é o frete, né? As pessoas estão no Shopee pelo frete grátis, tanto pelo preço das coisas quanto pela questão do frete grátis, certo? Então, você trabalhar com a transportadora, o frete fica mais barato. Então, consequentemente, as pessoas vão comprar de você. Quando você trabalha com os correios, no meu caso, que moro aqui no Nordeste, as pessoas lá do Sul, quando botam tipo assim, o frete fica 22, 23, 24, passou dos 20, vai ter que pagar aquele resíduozinho e eles não querem pagar. Porque eu tô vendendo uma coisa que eles podem ficar com qualquer pessoa, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu observei com o tempo e já tô passando aqui, então vocês já vão estar com tudo mastigado. Mas, infelizmente, é assim que funciona, né? Ou seja, você não tem outra escolha, você realmente vai ter que se destacar por outro motivo, né? E qual é o outro motivo? Por exemplo, você ofereceu o produto mais barato. Eu vendia os produtos a preço de custo no começo, então, por exemplo, lembre-se que cada produto é único, tá? Na Shopee você pode ter, por exemplo, 10 produtos e somente um vendeu o tempo todo. Pode acontecer isso. E eu tinha, por exemplo, na época quando eu estava no auge dos livrinhos, que eu tirei dos ursinhos vendia a Odo lá, né? Aí caiu o anúncio, aí começou a vender do Stitch, aí depois começou a vender bastante capivara, foi puxando os outros, entendeu? E aí, a Shopee ela vai te posicionar de acordo com o teu anúncio, entendeu? A minha loja, hoje, por exemplo, eu tenho eu tenho 7.944 pedidos na minha loja. Eu coloquei aqui os números para mostrar para vocês. O faturamento da loja, eu até achei estranho, porque da última vez que eu vi para fazer uma entrevista aqui na minha cidade e tava mais de 300 mil reais. Mas eu tô olhando agora e tá em 303. E aí, ó, esses 303 mil de faturamento foram lá do começo, né? Porque aí minha loja em julho vendeu praticamente zero, acho que vendeu 500 reais, uma coisa assim. E agora que a gente tá começando a vender de novo, né? Então é até legal vocês pegarem, porque vocês vão pegar meus 2 insights. Quando eu comecei a vender os livrinhos, né? Aí bombou os livrinhos de janeiro e tal, botei um anúncio do livrinho e aí começou a bombar. Tipo assim, eu vendia 50 por dia. No primeiro dia eu acho que eu vendi, tipo assim, ó, 40, no segundo eu vendi 50, no terceiro 60 e teve dia de vender 150. A minha telinha ali da Shopee a enviar ficou 1.8 mil. Eu tenho print do 1.8, 1.9, mas eu não tenho print do 2, mas ficou mais de 2 mil, era 2.100 para enviar. Então, assim, muito poucas pessoas acho que já passaram por isso, né? E a gente passou. Imagine a loucura. E aí, equipe dobrada, a gente tinha, sei lá, 6 pessoas aqui fazendo livre o tempo todo. Comprava de muito, de grosso e tal, enfim, e tudo isso com maquinário Peba, tá? Por exemplo, a minha iluminadora é uma Mazili, que eu super indico pra todo mundo. Eu vou fazer um vídeo depois só com equipamentos. Hoje eu tenho uma termolaminadora. A minha impressora, hoje eu tenho uma Canon, é a melhor que eu tenho, só que ela tá com defeito desde ontem, mas eu vou mandar pro técnico ajeitar, porque eu me apaixonei por ela. Ela equivale a um Workforce, gente, da Epson, mas recentemente eu tenho ouvido falar muito mal dessa, graças a Deus eu não peguei nenhuma, peguei a Canon. Enfim,
A gente vendeu bastante livrinho, só que assim, eu tinha um produto campeão, eu tinha um produto que o Brasil inteiro tava querendo, né? E eu tinha a um preço muito baixo. Fiz as minhas primeiras vendas, eu acho que depois dos 200 ou 300 primeiros, eu parei, eu aumentei mais os preços, aí eu colocava uns de luxo, que os de luxo eram com pariô, com elástico e tal, entendeu? E aí eu tinha o mais barato, que era com folhinha de ofício e tal, enfim. Que são estratégias que eu vou passar pra vocês depois. E aí, eu preciso de papelão. Só um minutinho, tá, gente? Voltei. Pedi papelão à minha esposa. E aí, a gente vendeu bastante, né? Livrinho até meados de março. No mês de março, a gente já tinha uma certa concorrência e começou também a chegar na cidade. Aí eu virei limitado, a gente teve que botar ponto físico e tudo mais. São coisas que eu vou esmiuçar depois. Obrigada. Esmiuçar depois pra vocês e tal. E o que acontece? Eu acho que vai ser o terceiro vídeo do canal, porque eu acho que foi o que me quebrou, né? Esse negócio do limitada, de você ter que obrigatoriamente ter um ponto, você ter que obrigatoriamente pagar um contador, não sei o que. São coisas que a sua empresa que tá começando a respirar, um bebê, um recém-nascido, são coisas que vão fazer a tua empresa falir. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, porque eu tava vendendo um produto atemporal, tá? Hoje a gente tá recomeçando, eu vou falar do hoje, né, principalmente. Hoje nós estamos recomeçando nossos números hoje, né, vou deixar até gravadinho aqui. São 303 mil reais faturados em 6 meses, né. Lembrando que em julho a gente vendeu 0, porque aí derrubaram todos os anúncios e a gente não vendeu mais nada porque não tinha anúncio, né, foi um erro meu. Eu não tinha mais anúncios, eu postergava demais. Aí foram 7.944 pedidos, foram muitos pedidos, né? Mais 7 mil clientes atendidos, quase 8 mil já. 781 pedidos cancelados. E, no mês de janeiro eu já tinha batido, né? O MEI, que foi 91 mil. Em fevereiro, 42 mil, porque eu tava com... eu sei porque o rolo caiu em fevereiro, foi porque eu deixei de ser vendedor indicado e eu fiquei com a loja penalizada e tal. E também teve menos dias, né? Em fevereiro. E aí, em março, 48 mil, foi quando a gente voltou a vender. Aí tinha caído o anúncio em fevereiro. Aí a gente voltou a vender o do Stitch. Voltou não, né? Começou a vender o do Stitch, que fez super sucesso. Aí em abril, 73 mil, dobrou de novo, né, no mês de abril. Em maio, 32. Aí em junho, caiu para 12. E em julho, 1.563. Então, empresa, gente, que fatura ali, 91, 42, 73, né? Quando foi o mês de junho já caiu para 12 e no mês de julho já caiu para 1.500. Então, só para vocês terem noção, né? É um recomeço danado, é uma provação danada. E aí o que acontece? Nesse recomeço, porque assim, minha loja basicamente não tinha nada para ser vendido, né? Eu comecei a cadastrar produtos de festa, eu até tinha 1 ou 2 produtos de festa, uns 5, 6, mas assim, eram coisas que elas não tinham visualizações, entendeu? Por isso que eu digo assim, que você tem que ter o produto com visualização, porque eu passei por isso. E aí, o que aconteceu? A gente teve que colocar novos produtos. Esse livrinho que eu mostrei no vídeo que eu apaguei. Esse livrinho aqui, eu acabei de testar o elástico roliço. Eu me apaixonei por ele. Acabei de comprar o elástico, tinha acabado. Aí eu comprei 2 opções, Comprei o chato, que é o que eu sempre uso, e comprei o roliço pra fazer o teste, que eu acho que fica muito fofo. E eu vou começar a colocar os arquivos de encadernação, né, pra vender. Então eu decidi testar. E ele ficou muito lindo. Esse livrinho aqui foi o que deu o up na loja, né? E aí nós estamos vendendo bastante e através dele a gente tá conseguindo vender as festas, que são o meu foco, porque eu tenho máquina de corte e vinco, vou esmiuçar também pra vocês depois, né? E aí, enfim, uma coisa vai puxando a outra. Mas o que aconteceu? Eu tive que colocar anúncio pago. Eu vendi todos esses valores, eu vendi no orgânico, tá? Até o mês de julho foi no orgânico. Aí você precisa ter um produto campeão. O que é o seu produto campeão? É um produto que vai vender mais, é um produto que o pessoal quer. Por exemplo, agora que vem
Dia dos Professores. Produtos campeões são produtos daquela data, né? Dia dos Professores, Natal, formatura, tudo isso vai se tornar produto campeão, porque são produtos que naquela época ali as pessoas estão em busca, né? Morango do Amor. Se pudesse, né, e tivesse, eles seriam produtos campeões aqui dentro da Shopee, entendeu? Então, esses são os produtos campeões e aí você vai vender organicamente, porque existe o público querendo isso, tá? Fora isso, você realmente vai ter que direcionar para aquele público que quer o teu, que quer aquilo ali que você tá vendendo. Então, por exemplo, hoje eu vi que tinha pouca gente vendendo na época esse livrinho de colorir, acho que não tinha ninguém, eu só tinha uma pessoa vendendo. E aí eu coloquei para vender o livrinho. Já tinha os meus outros, né? Eu tirei todos os nomes de Bob Goods, de tudo Goods, eu tirei os nomes. E aí comecei a vender só os livrinhos normais, né? Sem Stitch eu tirei, Capivara eu deixei, esses assim, né? Sem licença, aí eu botei lá pra vender, tá? E aí, ó, da Capivara, esse aqui eu nunca fiz. Eu não peguei não, eu vou mostrar pra vocês. Eu nunca tinha feito. E aí, enfim, fui pro meu recomeço. E qual foi o meu recomeço? Coloquei os produtos e coloquei a preço e custo, por exemplo. Esse livrinho Aprendendo a Colorir, o custo dele pra mim, eu vou até recalcular, eu tô sem Excel nesse meu computador aqui, mas os custos aumentaram, que aí eu parei de comprar em grande escala, mudei algumas coisas de fornecedor e tal. Então, assim, aumentou o custo, né? E eu tô comprando, tipo assim, antigamente eu comprava um rolo de anel. E aí eu só gastava uma vez, com frete, né? No caso, se fosse Uber, gasolina, que fosse, era uma vez. Como eu tô comprando de pouco, eu compro 10, compro 5, entendeu? Então eu gasto mais gasolina toda vez que tá aí. Então isso aumenta o teu custo, tá? Então, assim, digamos, esse caderninho aqui custa R$14, a Shopee, ela tem um custo de 40% em cima do teu produto, tá? Vou explicar isso também. Aí você calcula esse custo de 40% e, digamos que dá R$25, o custo total que tu pagou. Aí você bota ele pra vender a 26, 27, pra você tirar R$1 ou R$2, entendeu? Já contando gasolina, de entrega, tudo, tá? E aí você não vai lucrar e vai vender ele a preço de custo. Aí as pessoas vão se interessar porque ele tá com preço baixo, que é pra sair as primeiras vendas, você manda mimo, pede, né, uma avaliação e tudo mais, porque são essas avaliações, são essas vendas que vão te trazer os próximos clientes. E aí você vai aumentando gradativamente. Uma outra estratégia é você já deixar no preço alto, né, digamos assim, sei lá, se o livro você vai vender a R$30, né, com preço e custo. Você bota ele a R$80 e aí vai botando desconto, aplicando desconto. Né? O primeiro desconto você vai aplicar de, sei lá, 60%, 70%, 65%, para ele ficar bem abaixo do mercado e você fisgar o cliente aí, tá? Só que eu recomendo isso, que você pegue um produto que as pessoas estejam querendo. Ah, como é que eu vou saber? Se for festa, pega um tema de festa, tipo isso, né? Tema de festa cristão, tema de festa... frutinhas, sei lá. Só que se você for pra esses assim, né, frutinhas, jardim e tal, aí você faz um tema seu, né, que aí você vai se destacar, tá? E em relação ao produto é isso. Aplique sai bastante, tô vendendo bastante aplique. Tô com a lista ali pra fazer. Apliques com nome sai bastante. Tem gente que vive disso, tá, gente? De topo de bolo, de tag, é incrível, assim, o poder que a Shopee tem. Você tá vendendo pro Brasil todo, você não tá vendendo só pra sua cidade. E aí, vamos lá. Coloca o produto diversificado. Então, trabalhe com papelaria, sai botando tudo que você consegue entregar. Segunda questão, o prazo, tá? Meu prazo é um dia. Um dia. Pra livrinho, porque eu tenho ainda essa capacidade de produzir eles em um dia. Então, eu tenho tudo que eu vendo até 11 horas da manhã, eu tenho que entregar no mesmo dia, passou de 11 horas, eu tenho que entregar no outro dia. Então, como eu tenho essa capacidade, aí eu coloco tudo para um dia. Mas, festa, eu coloco 3 dias, tá? Festa, lamincote, 3 dias, porque eu dependo da máquina de corte único.
Aí eu coloquei uns peg-monte pra sair, que é baratinho e tal, pra, né, dar uma upada na loja. E eles são maravilhosos de fazer, eu tô amando, tanto a lucratividade deles quanto a rapidez e tudo. Tô pensando já em fazer outros temas, já de peg-monte, porque eles ficam muito bonitos mesmo também. Ó, já saiu o pedido aqui, graças a Deus. Vamos dando glória, né? E é isso, tá? Primeira questão é criar uma loja. Eu já criei diretamente no CNPJ, né? Porque eu era MEI, tá? A do meu esposo do mesmo jeito. Aí vem essa questão, deixa eu só falar. A minha, eu passei 6 meses estudando e tudo mais, impulsionando, não sei o quê. A do meu esposo eu fui na base da pressa. Então a dele eu já me adiantei e fiz o certificado dele. E com o certificado ele ainda conseguiu, ele ficou, acho que ele fez 3 pedidinhos só no ponto coleta, no Correios, depois ele já foi pro ponto coleta e aí ele já tava tudo ok, porque ele já tinha feito o certificado, tá? E aí o frete dele baixou, só que, por exemplo, a dele não vende organicamente como a minha. Só que a minha, aí vamos lá pro que eu disse, né? A minha loja, hoje, eu já tinha mais de 4.000 avaliações, só que eu não tinha produto vendendo, né? E aquelas avaliações, elas contam de certa forma, porque o cliente vai dizer, olha, ela foi bem avaliada em outros produtos, mas nesse aqui que eu quero comprar, ela não foi. Mas já conta, né? Que é uma empresa que foi bem falada sobre tudo, menos aquilo ali que eu quero comprar, né? Mas você já tem 50%. E uma empresa que ela não foi avaliada de jeito nenhum, aí ela já fica pra trás, digamos assim, né? Então, assim, na minha loja, a estratégia foi anúncio todo dia, colocava R$15, às vezes aparece uma promoção assim, você botar 50 e pagar, bota 50 e ganha 15, né? Aí peguei essas promoções, então assim, todos os dias eu gastava pelo menos R$15 com o anúncio. E aprendi que você tem que deixar o anúncio rodando. Então, assim, você tem que ir fazendo teste. Agora mudou, então agora tem meta de ROAS. Eu aconselho muito o curso do Cauê. Eu sempre quero dizer que é Cauê Moura, mas eu vou checar se é Cauê Moura ou não. Ou é Cauê Oliveira. Ele é ótimo. Os cursos dele, ele tem um curso, que se Deus quiser, eu vou comprar em breve, que é o Destrave Scale. Quero muito, quando eu tiver, é Cauê Oliveira. O nome do curso é Destrave Scale. Eu ainda não fiz esse curso, quero muito fazer. Só que ele ensina justamente, mais focado nisso, né? De você ter um produto e você vender ele em grande escala e tal. E hoje, como o meu produto é personalizado, é um produto que eu faço, tem esse aqui, ó. Como sou eu que faço, aí eu não tenho ainda como escalar, certo? Quando eu vendia só os livrinhos, por exemplo, a gente conseguiu vender muito porque eu fiz linha de produção. A mesma coisa as festas, né? Tô colocando as festas e eu tô colocando elas de um jeito que fique em linha de produção, para que aí eu possa ter funcionários trabalhando em linha de produção e fazendo aquilo ali acontecer, para vender 50, 100 festas num dia só, né? Pega e monta, tá? E com lacinha, também vender lacinha à parte e tudo mais. Só que isso aí é assuntos para outro vídeo, tá? Então vamos lá. Recapitulando. Cadastrou sua loja, aconselho cadastrar com CNPJ. Lembrando que você só pode receber até 5 mil, né, se não me engano, no CPF, porque você paga imposto, acho que é 30% de imposto. Então eu aconselho, você tem um mêsinho, já cadastra lá tudo. Certificado digital, já fica atento, porque o certificado digital, a maioria das pessoas que começam, né, estão sem verba. Então, mas já se organiza para ter o certificado, entendeu? Para quando vier a parte da transportadora, tá? Usa o upseller. Vou fazer um vídeo depois, porque assim, pra mim toda essa parte é nova, né? Então eu tenho que aprender a gravar a tela do celular. Eu não gosto de fazer pelo celular, só gosto de fazer pelo computador, então é bem complicadinho. Mas eu vou tentar fazer isso com vocês e mostrar o upseller. Hoje, meus produtos estão impulsionados automaticamente por lá. E eu vi realmente uma diferença, mas a diferença maior que eu vi essa diferença no meu esposo, porque a do meu esposo vende assim, pelo menos por semana ele faz 3 vendas. Isso sim eu dar a devida atenção, né? O dele tá cadastrado alguns produtos de festa e livrinho de colorir também. E ele vende uns 2 ou 3 com o impulsionar gratuito.
da Shopee. Se eu coloco R$15 de anúncio, aí dá 2 vendas, 3 vendas. Então, assim, o anúncio, ele foi primordial, fundamental para mim. Hoje, esse meu produto do livrinho, por exemplo, ele vende no automático, ele vende sozinho no orgânico, tá? Se eu quiser vender mais, aí eu boto anúncio e vou vender. Mas, assim, ele já vem no orgânico, então eu deixo para gastar com outras coisas. Então, hoje, por exemplo, eu tenho outra festa, que é outro tema, que é o dinossauros, por exemplo. E aí eu fiz o investimento. Eu deixei lá R$6, que é o valor mínimo. Bota uma meta de ruas alta, que é a meta 10, que foi assim que eu aprendi. Você colocar uma meta 10 para ele não gastar tão rápido. E aí ele vai encontrar, o próprio sistema da Shopee, ele vai encontrar uma meta legal, que o que é a meta ruas. Meta ruas é a meta do retorno do valor investido. Então, por exemplo, se eu coloquei R$6 no anúncio, quanto que ele vai me retornar? Aí é isso, essa meta ruas. É tipo assim, eu colocar... Desculpa, gente, errei assim. É R$30 o valor do produto, é o valor que ele retorna do produto. Um produto de 30, eu consegui vender 1. Então a meta... Ai, eu não esqueci. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Aqui, ó. Informações gerenciais. É porque é muita coisa. Hoje, os meus auxílios disso aqui, tá? São ChatGPT, ó, as capas. Essa aí tá faltando. Hoje são ChatGPT e Cauê Oliveira, tá? Aqui, ó, informações gerenciais. Eu tava no ano, né? Eu vou colocar em tempo real, hoje. O meu Dino tá em segundo lugar. O meu livrinho de colorido tá em primeiro lugar, o Dino em segundo lugar. E aí tem mais aplique, essas coisas. Eu tive no orgânico 407 visitantes. Então, assim, hoje eu sou vendedora indicada. Eu sei que o vendedor indicado, ele faz muita diferença, tá? Mas demora um pouquinho pra ser, porque você tem que ter 15 vendas, tem que ter uma taxa de clique, tem um monte de coisinhas assim, mas vocês olhem a questão do vendedor indicado. Eu já tava, né, como eu sempre tive vendas de janeiro pra cá. O meu problema era que eu tinha pontos de penalidade pelos atrasos. E aí, graças a Deus, deu tudo certo e Deus me abençoou com o vendedor indicado. É como eu tô conseguindo fazer mais vendas. Então, lembre-se que é toda essa junção, tá? Eu tava vendendo, o do meu esposo não é vendedor indicado, tá? O meu é. Então, isso é um diferencial enorme. Então, vamos lá. Eu fiz hoje, tá? Hoje, 9 pedidos que totalizaram R$315, tá? Hoje, geralmente, é um dia mais fraco. O meu tá ficando em torno ali de R$500, R$600 por dia. Só que eu tô, como eu disse a vocês, eu tô no recomeço. Então, assim, eu tô no restart, eu tô tô colocando produtos com preços, né, mais baixos, mas ainda não tô dando a devida atenção e tal. E quando você tem tudo fluindo certinho, aí você consegue faturar 2, 3, 4 mil por dia, tá? Isso tipo assim, quando você tá com tudo certinho, é bem fácil de acontecer. Mas hoje eu não quero isso, porque eu quero fazer tudo certinho pra não tomar penalidade, né? Então hoje pra mim tá muito bom do jeito que tá. Hoje, por exemplo, a gente tem muito pedido pra entregar, porque é o acumulado do final de semana. Então a gente tem que entregar do restante da sexta, o do sábado e o do domingo. Aí hoje tá bem corrido e mesmo assim eu decidi gravar pra vocês. Deixa eu só explicar a questão dos 40%, porque eu sei que muita gente vai perguntar nos comentários. 40% em cima, se a Shopee só cobra 20%. Eu vou fazer os cálculos de acordo com a minha conta, lembrando que a minha conta é de um jeito, a do meu esposo é de outra, por exemplo, tá? Que a dele é tipo iniciante. A minha conta, eu tenho os 20%, que a Shopee cobra de todo mundo, tá? 20%, por conta do frete grátis. Na minha conta, eu sou taxada em 2%, porque eu participo de uma campanha de ADS. Já vai para 22%. Aí eu pago também 2% do Shopee Antecipa, ou seja, todos os produtos que eu entrego, no dia que eu entrego eu já recebo uma porcentagem desse valor, que geralmente é quase 100%, já tirando esse desconto, né, deles, que no meu caso agora tá em 2%, porque eu sou vendedor indicado. Quando você não é vendedor indicado, você paga 13,5%, tá? Essa taxa, para você poder receber na hora, e eu tô precisando receber na hora porque eu tô sem verba, né? Mas se Deus quiser, quando eu já tiver com o meu caixa ajeitadinho, aí eu volto a receber depois, que esses 2% é dinheiro,
eu pago afiliados também. Isso eu não tô contando com os afiliados, tá? Eu tenho afiliados, aí eu pago também os afiliados. Uma taxa lá sobre o que eu vendo. Pode deixar aí, né, pra Fran? Sobre o que eu vendo, tá? Então, assim, quando... E R$4 por produto. Então, assim, quando você converte tudo em porcentagem, vai dar 40%, tá? Isso quando eu dei um contador, eu observei isso, que ele viu o valor do produto que eu botava lá e o valor do produto que eu recebia. Por exemplo, esse livrinho aqui eu vendo a R$33, eu só recebo 23, tá? Isso significa que a Shopee fica com R$10. Isso aqui vale a 40%, né? Em cima do produto. Só que isso varia, porque, por exemplo, quando eu pago afiliado, quando vem pelo afiliado, né? Vem ainda a taxa do afiliado e tudo mais. Então, quando você for olhar no contexto geral, vai dar isso, quase 40%. Entre 35 e 40, aí eu prefiro botar 40. Tem até um curso que é daquela Lívia, que ela é a dona da lojinha da Lívia. Que no curso, eu nunca fiz o curso, mas eu vejo o anúncio que ela diz assim: se você tem um custo no produto de R$10, você vai ter que vender esse produto por R$30 lá na Shopee, que ela, acho que tem loja na Shopee também, ela dá esse curso. E aí isso fez muito sentido, porque é o que acontece comigo, tá? E aí é por isso que eu digo logo 40%, porque eu calculo já essa taxa de 40% para me dar super certo hoje. Então, por exemplo, quero vender algo, eu quero vender as caixinhas. Eu quero vender as caixinhas a R$40. Então, se eu vender a R$40, eu tiro 40%, dá R$16. R$16 é da Shopee, né? E eu vou ficar com o restante, que dá R$24. Né? E aí, esses R$24 é o que eu ainda vou tirar o meu custo, né? De material e tudo mais, pra poder ficar com o meu lucro. Então, assim, quando vocês começarem a fazer esse negocinho de 40%, vocês vão ver que eu tô certa. Tá? Ah, Rafa, mas deu 35%. É melhor pra mais do que pra menos, né? É melhor sobrar do que faltar. Então, vai variar, como eu disse a vocês, que, por exemplo, eu tô cadastrada nessa campanha que meu esposo não está. Essa campanha também é muito boa, que ela vem de vez em quando pra você cadastrar os produtos, e aí eu cadastrei, e eles cobram 2%. É tipo assim, um anúncio a mais, eles cobram 2%. Então, assim, essas porcentagens, 2 disso, 2 daquilo, só aí já vai 24, né? Que é 20 do negócio do vendedor, com 2 desse Shopee Antecipa, com mais 2 desse anúncio, já dá 24%. Aí, nesses R$4 de cada produto, entendeu? E tem a taxa de serviço também que eles... Então, assim, resumindo, fica nessa faixa, tá? 40%. Pode fazer que vai dar certo. Alguns vão ser 35%, mas é nessa faixa de 40%. E aí, isso é legal pra vocês saberem na hora de classificar, tá? Porque aí, o dinheiro que sobra, que você vai receber da Shopee, que ainda tem que tirar os custos do teu produto. E no custo do teu produto, tem o quê? Tem o material que tu gastou, que é o custo básico, tá? No custo básico do produto, eu não incluo... Eu antigamente incluía a gasolina. Hoje eu não incluo, por quê? Porque hoje eu fiz assim, despesa fixa e despesa e o custo do produto, tá? Porque como eu comecei a trabalhar com grande escala, aí eu achei que ficou melhor assim. Então, no custo do meu produto, eu boto somente o custo de material. Ou seja, para eu fazer a festa, né? Eu vou gastar... Eu vendo o kit de 20 caixas. Então, o kit de 20 caixas, eu vou gastar 20 folhas de papel offset, sem contar os erros, tá? 20 folhas de papel offset, e não vai aplique na caixa... Não é aplique, né? Mas nessa pirâmide aqui eu coloco uma tagzinha aqui, tá? Na caixa de 20 eu vou usar uma folha a mais. Então são 21 folhas de papel offset. O valor da tinta que eu gasto, eu boto ali em média de 50 centavos, 60 centavos o valor de tinta por 20 caixas, para um kit de 20 caixas, né? Que mais? Não uso fita banana, eu coloco 50 centavos de cola. Ai, é muito valor, mas é um valor que eu tô colocando por cima, porque como eu falei pra vocês, eu tô sem Excel, e aí eu não gosto de usar o online, enfim, eu acabei fazendo na mão mesmo, porque assim, ó, por exemplo, o caderno, ele foi muito bem precificado, muito, muito bem. Na cola, o que é que eu faço? O tubo de cola custa R$6 e eu consigo fazer 10 festas com 20 caixas. Então, se são 10 festas, vai dar 200 caixas, aí eu consigo calcular, entendeu? Bem direitinho, bem exato. Então, assim, dá pra calcular tudo bem exato, bem bonitinho,
Vou fazer uma planilha depois pra deixar aqui. Mas assim, é uma forma de precificar que eu tô mostrando pra vocês. Tô com 34 minutos de vídeo, mas eu vou encerrar com uns detalhezinhos, tá? Então, uma festa de 20 caixinhas sai em média, tá? O offset 11 centavos, vou deixar 20, vai dar uns 2,50 para o offset, com R$1 da cola e da coisa, né? Da cola e da tinta, dá R$3,50. Beleza, meu custo é só esse, R$3,50, porque eu faço na Corte Vinho, né? Hoje, algumas caixas eu faço aqui na eletricidade ainda, que eu não tenho a faca delas, e aí eu coloquei o custo de energia. Só que aí, como é que eu fiz? Eu fiz as duas coisas. Eu fiz tanto o custo de energia, quanto sairia ali por hora, a minha energia, digamos, a minha energia dá R$300, eu divido por 30 dias na semana, então dá R$10 por dia, né? E eu trabalho 8 horas por dia, eu fiz mais ou menos assim, né? Pra eu ter noção, mas o que é que eu faço? Eu faço o custo, quando a minha empresa cresceu, eu fiz o custo das minhas despesas fixas, que é o quê? O custo do meu aluguel, porque eu preciso do meu aluguel para poder viver. Então, custo do aluguel, custo da minha luz, custo da minha água, custo do meu almoço, porque o almoço interfere. Se eu faço almoço, eu perco tempo, tá? Fazendo almoço e tudo mais. Se eu compro almoço, é mais rápido. Então, na época, eu comprava almoço. E eu ganhava muito na loja com isso, porque eu tinha tempo para produzir, entendeu? Então, até essas questões é legal você observar também. Então, assim, no custo de despesa fixa é isso. Meu salário, aí eu tenho o valor do meu salário, o valor do salário do meu esposo, aí o valor da gasolina, entendeu? Onde estava o X da questão, por quê? A gente gasta gasolina para fazer compra de material, a gente gasta gasolina para fazer entrega no ponto coleta. Na época, eu tava com coleta na residência. Eles vinham coletar. Porque quando você tem produtos, muito produto no pronto entrega, eles coletam. Sendo que, como a gente faz produção, a gente não consegue entregar na hora. Aí acabou que eu mesma vou entregar aqui pertinho. Só que isso entra nos custos, né? Hoje mesmo, onde eu fui fazer essa compra, né? Das coisas que estavam faltando. Então, assim, são custos que você tem que colocar. E aí eu preferi colocar nas despesas fixas. Porque eu sempre vou ter que comprar papel, eu sempre vou ter que comprar laço, eu sempre vou ter que repor estoque, eu sempre vou ter que, tá entendendo? Sempre vou ter que fazer entrega. Então eu coloco o custo que a gente gasta de gasolina, coloco lá, na despesa fixa da loja. Custo com água. Na época a gente tinha uma loja e usava água mineral. Colocava custo também, entendeu? Então todos esses custos vocês têm que colocar. E aí, digamos, né? O custo dá R$6.000 por mês. E tem um imposto do governo também, né? Que é 5%, eu acho. Que paga todo mês. No caso, eu que sou limitada. No seu caso, se você for MEI, você vai pagar ali R$90, que é no caso da minha esposa, vai pagar R$90 por mês. Aí você, despesa fixa também. Então, quando você for ver, eu preciso de 6 mil. Então, 6 mil é o valor que você precisa fazer todo mês para você sobreviver. Por isso que eu fiz desse jeito, entendeu? Então, assim, isso ficou muito claro pra mim, porque quando eu divido isso 30 dias, a Shopee, ela funciona 30 dias por semana. Você não tem como pausar no final de semana. Vai vender, né? Então, eu dividi por 30, tá? Então, quando você divide, vamos colocar uma continha fácil, 9 mil, tá? Digamos que sua conta, seu custo de vida gira em torno de 9 mil. Custo de vida incluindo a gráfica, tá? Porque eu incluo tudo no bolo só. R$9.000. Isso, assim, já colocando teu salário, entendeu? O valor do teu salário, tudo isso. Eu quero 2 mil de salário, quero 2 mil para meu esposo, quero 2 mil para minha filha, entendeu? Aí esse custo, digamos que dê 9 mil, vai ficar certinho na divisão do mês. O mês tem 30 dias, então você precisa vender R$300 todos os dias de lucro, tá? E o que é o lucro? É você tirar esses 40% da Shopee, é tirar o valor do teu material que tu tá gastando e sobrar R$300, tá? Então, pra isso, eu ainda não fiz o meu ChatGPT, uma conta matemática certeira nisso, né? Vou até fazer hoje, que ele entrega os dados maravilhosamente bem. Mas esse valor ficaria em média, né, R$300 por dia, pelos meus cálculos. Você tem que fazer ali pelo menos R$2.000, porque para fazer 300, porque assim, ó, R$1.000, quando você tira 40% de 1.000, vai ficar 600, não é isso?
600. E desses 600, digamos que 300 tu vai gastar em material. Digamos, 300 tu vai gastar em material. Dependendo do teu negócio, se for caderno, né? Enfim. Aí vai sobrar 300. Então significa que todo dia tu tem que vender R$1.000. Entendeu como é a continha? Aí você me pergunta, vou finalizar com essa pergunta. Vale a pena vender na Shopee pagando 40%? Pra mim vale. Porque eu nunca fiz esse faturamento, nem perto desse faturamento na minha loja física. Pra eu vender na minha loja física, eu tenho que conversar com o cliente, tenho que fazer o papel de vendedora. E esse tempo que eu tô fazendo o papel de vendedora, eu também tenho que estar fazendo stories, tenho que estar fazendo isso e aquilo, certo? E na Shopee não. Na Shopee tu botou, tá vendendo 24 horas. No físico tu não vende 24 horas, tu tem que dormir. Na Shopee tu vende 24 horas. Hoje mesmo era 5 horas da manhã, eu acordei pra ir no banheiro e eu tava escutando no Shopee, barulho da Shopee vendendo, entendeu? Então assim, pra mim vale a pena, tá? Pagar 40, quase 40% aí de taxa. Amo quando os meus compradores avaliam. Pagar 40% de taxa pra vender, tá? Então é isso. Hoje foi um vídeo bem completo. Vou postar, se Deus quiser, daqui a pouco esse vídeo. Porque eu sei que vai vir muita gente, sim, sabe? Eu quero alcançar muita gente pra que consiga atingir o ponto que eu cheguei e o ponto que eu quero chegar, né? Porque hoje, como eu disse a vocês, hoje a gente tá recomeçando, né? Foi um momento de recomeços. Esse aqui meu tá tremendo, gente. Tá tremendo, assim. Minha ansiedade reativou. Esse aqui meu tá tremendo e dor. Esse aqui, ó. Meu pulso. Porque eu tô furando. Já tenho meio mundo aqui pra furar. Tô fazendo capa. Enquanto eu falo com vocês, eu sempre tô ali fazendo capa. Então, assim, não é fácil, tá? Mas, é muito bom empreender. Sou apaixonada por empreender. E eu quero muito que pessoas como eu sou uma pessoa autodidata, graças a Deus. Tudo que eu tenho aqui, eu aprendi olhando outras pessoas fazerem, buscando, entendeu? Sempre foi assim. Nunca paguei curso, nunca comprei curso. Espero comprar alguns cursos, como, por exemplo, que eu falei pra vocês do Cauê Moura. Outro curso que eu queria muito era o da Laser Zete, porque é do jeitinho que eu gosto, assim. Quero trabalhar com impressora 3D, quero trabalhar com corte 3D. Eu sou muito sensual. Quero trabalhar com um pouquinho de tudo. E é isso, tá? Hoje é a minha empresa. Eu trabalho aí, minha esposa. Minha filha me ajuda bastante. A minha tia, ela me ajudava bastante fazendo as capas, quando eu tinha muito livro. Mas hoje ela tá de folga, né? Ultimamente, mas se Deus quiser, ela vai ter que trabalhar. Eu quero colocar a minha irmã pra trabalhar com a gente também, que ela teve neném agora há pouco, e aí eu quero que ela comece no ramo da papelaria, porque é um ramo que me trouxe tudo que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho hoje é a papelaria que me deu, tá? Então é isso. Eu tô com planos pra colocar a nossa loja online, que eu já tenho uma loja online, mas assim, eu não foquei, não fui pra anúncio pago, porque tem que ser anúncio pago, né, pra coisa paga. Mas eu quero colocar. E tudo isso vocês vão acompanhar aqui comigo, tá? A Shopee é o começo, mas ela não é tudo, sabe? Eu não gosto de estar dependendo de uma coisa só. Então vocês vão acompanhar junto com a gente, tá? Tô lendo aqui cliente falando. Vou mostrando pra vocês no próximo vídeo. Você coloque aqui no comentário se você assistir esse vídeo, né? Coloque aqui o próximo vídeo, ideia, né? Eu posso esmiuçar um pouco mais a Shopee. Hoje foi realmente um vídeo, né? Pra falar um pouquinho sobre mim. Rafaela, prazer. No Personalizados, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Trabalho eu e meu esposo e a minha filha nas horas vagas, né? E é isso, gente. Eu sou vendedora de Shopee há 9 meses. 8 meses, eu vou contar desse ano, né? Há 8 meses. Hoje eu estou recomeçando, né? É um recomeço bem árduo, porque todo recomeço é difícil. Eu tenho Deus acima de tudo, então até aqui ele me ajudou e ele vai continuar me ajudando. E através desses vídeos eu espero alcançar muitas pessoas que estejam
precisando dessa luz, tá? Espero levar luz para todas vocês. Curtam bastante esse vídeo, assistam várias vezes. E é isso. Eu estou muito ansiosa para o próximo. Não sei se eu vou falar de material, de equipamento. A gente, como eu falei, eu tenho muito equipamento, mas ainda me falta muito, né? Falta uma impressora melhor, mais robusta, que é a minha. Vou mandar amanhã para ajeitar. E a nossa vida é isso, né? Esse mês agora eu tive muitos imprevistos. Meu computador pifou e tal, então assim, é complicado. Mas a gente vai falar sobre tudo isso nos próximos vídeos, tá? É isso aí. Agradeço bastante quem ficou até aqui agora. Beijo, beijo, beijo. E até a próxima.